Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao GCast, o podcast do Jornal Gazeta do Paraná. Este é o programa Gazeta Entrevista, um espaço onde a gente recebe políticos, figuras importantes de Cascavel, para debater propostas e ideias para vocês que estão nos assistindo aí do outro lado. Sou Gabriel Porta e estarei conduzindo essa entrevista para você. Recebo aqui no estúdio do Jornal Gazeta do Paraná ele que teve o seu compromisso renovado com Cascavel, ele que tem como suas principais bandeiras a luta pela valorização dos servidores e pela saúde. Em 2006, enquanto estudante, lutava pelo passe livre e após anos de carreira estudantil, profissional, política, agora quase 20 anos depois, assume o seu segundo mandato como vereador de Cascavel. Bem-vindo, Edson Souza. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui conversando, agradecer a Gazeta por abrir o espaço e muito feliz de ser você o entrevistador. Muito obrigado. Hoje aqui. Felicidade é toda minha de conversar com você, sempre. Cara, é sempre muito importante a gente poder ter essa discussão direto com a população, falar abertamente, e aqui é um espaço que a gente sempre consegue fazer isso. Edson, as sessões começam apenas em fevereiro, né? Tivemos aí um início movimentado por conta de eleições, de eleições do Legislativo. Como é que foi essa semana para vocês? E como é que está agora a sua expectativa para o seu segundo mandato? Cara? O que você pretende fazer que não deu para fazer do primeiro e que você agora está planejando em fazer para a sociedade e para a população de Cascavel? Essa semana foi uma semana bastante agitada, né? A eleição da mesa diretora sempre movimenta bastante os bastidores e eu estava ajudando a organizar ali a candidatura do Tiago. Então foi um período de bastante trabalho. A gente não teve muito fim de ano, nem início e tal. A gente estava mais trabalhando. Mas deu tudo certo, conseguimos eleger um novo grupo ali na Câmara de Vereadores, que a gente tem uma expectativa que ajude o Legislativo a melhorar a nossa cidade, né? Essa é a ideia. E a responsabilidade aumenta muito também em virtude da votação. Eu fiz 3.040 votos. Eu fui o segundo vereador mais votado de Cascavel. E sem um aporte, sem uma proximidade, por exemplo, com o governo, eu fui oposição ao Paranhos. Fui um dos poucos que fazia críticas ao próprio Paranhos, ao governo. E não é fácil você fazer isso com um prefeito que tem uma aprovação alta, que tem uma boa recepção da comunidade, né? Mas eu entendia naquilo que eu achava que era importante fazer a crítica, eu achava que não estava correto, a gente fez. Os servidores foi algo que o Paranhos realmente deixou a desejar. A área de saúde nossa passa por sérios problemas, a gente tem expectativa que agora melhore, né? Então, o meu trabalho agora, nesse segundo mandato, a responsabilidade aumenta pela votação, aumenta as bases também. Eu, por exemplo, nessa eleição, eu tive o apoio dos motoboys aqui de Cascavel. É uma categoria muito importante, mas muito esquecida. Então, a gente vai ter mais esse grupo para a gente representar. Manter a discussão sobre saúde pública, sobre saúde de qualidade para todas as pessoas, garantir esse direito básico das pessoas, é uma luta que o nosso mandato vai manter. Defesa dos servidores públicos, por compreender que o serviço público é extremamente importante para o atendimento direto à população. É o servidor público que dá o retorno do dinheiro que você paga do teu imposto. Então a gente tem que ter o reconhecimento por esse trabalho dos servidores, mas acima de tudo manter um princípio básico, que é fazer política para melhorar a vida das pessoas. Indiferente do que a gente for discutir, esse tem que ser o princípio para nós. Então a gente vai tentar trabalhar muito. Estou desde o dia primeiro, desde o dia da sessão até agora a gente não parou e vamos manter esse ritmo aí nesses próximos 4 anos. A saúde sempre é o principal desafio, né, que o vereador, tanto o prefeito também tem encarado na cidade. A gente sempre escuta muitas reclamações. Mas assim, qual que é hoje o principal problema da saúde de Cascavel, Edson? Olha, eu vou te falar. A gente precisa dar um atendimento completo para as pessoas no tempo que ela precisa. Então você tem uma demora muito grande para fazer o atendimento de saúde das pessoas. Então, às vezes você está com um probleminha. Eu sempre brinco com a questão da pedra no rim, né? Você pega uma pessoa que às vezes está com a pedra no rim, que se você atender logo de início, é um procedimento simples, fácil, que vai resolver o problema dela e barato para o SUS. Se você deixa o tempo passar,
A pessoa vai ter uma pedra no rim, daqui a pouco ela tem uma pedreira ali. Ela vai ter que fazer cirurgia, tem que fazer transplante, tem que fazer outras coisas e tal. Encarece e ela não tem o seu direito básico garantido. E o SUS fica um valor muito alto para o SUS. Então a gente precisa atender bem as pessoas, atender com respeito e no tempo que ela precisa. Ninguém escolhe ficar doente. Então ela precisa daquele atendimento e o poder público tem que garantir isso. Porque tem muito dinheiro. O município de Cascavel investe mais de 30% do seu orçamento em atendimento de saúde. Então, ele tem que ter uma qualidade nesse atendimento também. Então, para mim, faltou gestão, faltou humanidade. Muitas vezes, a gente conseguiu um valor, por exemplo, da Câmara de Vereadores para fazer cirurgias eletivas. Dava para fazer 3.000 cirurgias. 2.000, 3.000 cirurgias faria com tranquilidade com aquele valor. Foi feito 300, 400 cirurgias. Entende? Então, isso é um valor muito baixo. É algo muito pouco, né, que acaba fazendo. Então, a ineficiência do setor que estava fazendo esse atendimento, no caso do ex-secretário Miroslav Bailac. Agora, a nossa expectativa é que isso mude. Com a entrada do Ali, que a gente consiga fazer um atendimento melhor. Mas as pessoas precisam de cirurgia, precisam de exame, precisam do atendimento básico, precisam de orientação antes de uma prevenção em saúde. A gente precisa discutir prevenção em saúde para que não precise essas pessoas ocupar um leito hospitalar. E a minha principal bandeira vai ser a luta por um novo hospital aqui em Cascavel também. A gente não dá para a gente só jogar a responsabilidade em cima do HU. Então a nossa bandeira vai ser essa. A minha bandeira do último mandato foi criar um centro de cirurgias eletivas, porque quando a gente começou no último mandato, Cascavel fazia 70 cirurgias eletivas. Era muito pouco. A gente conseguiu criar esse centro, só no HU agora são 400, 500 cirurgias por mês que está sendo feito, mais os contratos que foi feito na região, faz aí 1.000 e poucas cirurgias. Já ainda é um número baixo, mas é muito acima do que estava. Nesse mandato a gente quer lutar por um hospital de alta complexidade, de média complexidade, que atenda melhor a nossa população. Esse hospital foi bastante falado na época da eleição, né? Ali na região norte, mas aqui eles estavam falando. Eu te sou bem sincero, para mim, onde for. Não tem muito lugar, a localização, mas a bandeira que o pessoal lutava muito era na região norte, para ser um hospital da região norte e tal. Eu acho que nós precisamos de um hospital. Se for na região norte, não tem problema. Se for na região oeste, também não tem problema. Mas a gente precisa ampliar aí 200 a 300 leitos para atendimento da nossa população. Falta o que para conseguir isso? A gente precisa que o governo do estado tenha essa disposição de entrar junto nesse projeto, ou o governo do estado ou o governo federal. Eu acho que o governo municipal em si é muito difícil dele sustentar apenas um hospital, acaba falindo o município, mas tem que juntar esses três entes para a gente poder formatar isso. Então nós precisamos abrir discussão com o estado, preciso que o estado compre essa ideia também, então nós precisamos de engajamento político para defender essa ideia para que a gente consiga concretizar. Agora com o Renato, você acredita que vai ser mais fácil? Também com a base de vereadores? Eu creio que sim. Eu acho que o Renato é algo que ele defende também. O próprio Beto Preto e o pessoal do estado também tem uma simpatia por essa lógica. Não, se o hospital for público, beleza. Se ele não for público, desde que ele seja atendimento SUS, também não tem problema. Pode ser um hospital filantrópico que atenda SUS. Enfim, a gente tem que achar alguma alternativa, mas nós precisamos ampliar o número de leitos daqui da nossa cidade. Edson, você falou muito, agora indo para um outro assunto, no sentido de você sempre foi um vereador que fez bastante oposição ao executivo. Uhum. Talvez era o que faltava mais, né? Ali na antiga composição havia você e a Lília. Né? Você acredita que hoje essa composição de novos vereadores foram 9 novos, né? Vai dar para dar uma mesclada a mais? Como é que está a situação de oposição com o executivo? Eu acho, Gabriel, que assim, eu fiz um mandato independente. Eu fiz um mandato porque eu fui eleito de forma independente. Então eu fiz um mandato sem amarrações.
E aí, como a gente não tinha amarrações, a hora que você vai fazer a crítica, já vira como uma oposição. Tal. O que eu tenho expectativa nesse próximo mandato é que mais vereadores sejam independentes, mais vereadores defendam a bandeira, porque quem vota em nós quer que a gente fiscalize o executivo, que a gente trabalhe em prol da população, que a gente aponte aonde estão os erros e aonde a população precisa ser atendida. Então, preciso fazer um mandato assim. Então, minha expectativa é essa, que a gente tenha mais vereadores independentes. Se eles vão se declarar de oposição ou de situação, para mim indifere. É mais uma lógica de realmente a gente executar o papel para o qual a gente foi eleito. Nós somos eleitos para fiscalizar e para a gente propor leis. Então a gente tem que exercer esse papel. E ainda sobre essa nova composição, a gente teve a eleição do presidente da Câmara, agora o Thiago Almeida. Você foi um dos grandes responsáveis também ali, esteve junto, né, nessa composição, primeiro secretário. Primeiro secretário. E depois dessa eleição do Thiago, houve um desgaste desnecessário por parte do Alessio, né, as declarações do Alessio. Não, a gente comenta que não deveria ter começado assim o ano dos vereadores, né? Teria que ser melhor. Qual que é a sua avaliação sobre as declarações dele? Ele já via 6 anos à frente da presidência da Câmara, queria mais 2, né? Uhum. Qual que foi a sua avaliação sobre esse início de ano para vocês, vereadores, com esse ambiente meio conturbado? Na verdade, assim, ele cobrou um acordo que ele afirmava que o Renato tinha fechado com ele. E o próprio Renato confirmava esse acordo que tinha com o Alessio. Só que o Renato realmente tentou cumprir esse acordo. Só que é algo que não dependia dele. O Renato conversou com todos os vereadores, inclusive comigo. Inclusive comigo ele conversou e pediu para a gente fechar com o Alessio para a presidência. Todos nós dissemos que ele já tinha dado a contribuição dele, que já tinha sido 6 anos, e a gente entendia que era hora da gente tentar uma renovação, tentar algo diferente e tal. Então foi muito respeitoso da nossa parte com o Renato e da parte dele também conosco. Ele tentou convencer o que era a ideia dele, tentou colocar o Alessio, mas também respeitou o posicionamento do legislativo. São poderes diferentes, né? O executivo e o legislativo são poderes diferentes. Então, isso acabou deixando o Alessio chateado. Mas eu acho que isso logo passa. O Alessio é um bom vereador, acho que ele logo retorna aí para a normalidade, vai exercer o mandato dele e é isso que resta. Ele não foi eleito pela população para ser presidente da casa, foi eleito para ser vereador. Então, acho que ele vai exercer essa função com tranquilidade. E falando agora sobre Câmara também, as sessões começam em fevereiro, você já tem algo engatilhado para começar a debater já? Qual que vai ser a primeira semana do Edson, digamos, logo nas primeiras sessões? Eu quero discutir a vacinação de Cascavel. A gente passou por um processo na pandemia de um desgaste em cima da vacina e de uma lógica até de desconstrução sobre a questão da vacina. E a gente precisa discutir isso, porque isso teve reflexo em várias outras vacinas também. Então, se você pegar o boletim de vacinação da cidade de Cascavel, muita gente deixou de se vacinar. Entende? E isso é perigoso. Isso coloca possibilidade de voltar algumas doenças que a gente já, inclusive, erradicou. A gente coloca em xeque o sistema de saúde do município. Então, a gente precisa discutir isso. Então, o meu primeiro debate vai ser sobre isso e eu quero propor uma lei em cima disso. Eu quero discutir uma lei sobre vacinação, quero discutir com as escolas, quero ver se a gente coloca isso nas escolas também. Nós temos que garantir que as pessoas se vacinem, sabe? É perigoso isso. Isso é um risco muito sério. Então, esse vai ser a minha primeira discussão. Quero organizar sobre vacinação, assim como a gente quer fazer uma discussão sobre meio ambiente e sobre a questão de um pacto pela saúde envolvendo todos os entes de saúde aqui de Cascavel e da região também. A gente quer juntar. Você falou sobre vacinação, Edson, até algumas semanas, não me recordo, a Gazeta até fez matéria, que estava faltando vacinas em Cascavel. Covid, febre amarela estava faltando.
Isso chegou de alguma maneira para vocês? Vocês estavam sabendo? Chegou. Eu tive acesso a isso. Teve uma falta, mas me parece que foi mais momentânea. Isso, e teve algumas vacinas que venceram também. Teve algumas dificuldades que isso eu considero que é mais do próprio sistema. Acaba ocorrendo mesmo. Mas a gente acompanhou e foi normalizado isso. Me preocupa mais esse receio das pessoas de se vacinarem. Sabe, isso me preocupa bastante. Vacina não é uma questão ideológica, né? É uma questão de saúde, é uma questão de respeito a si e às outras pessoas também. Então a gente precisa discutir isso com seriedade. Assim, nós precisamos fazer um debate que seja político, seja técnico e que garanta que as pessoas se vacinem, em especial as crianças. Você falou de meio ambiente, Edson. Não sei se também entra nesse bojo todo do seu projeto, mas a gente vê que tem algumas fontes em Cascavel, aquela velha história, contaminadas. Uhum. A gente vê também sobre a questão de a área verde de Cascavel está sumindo, né? Muitos prédios, área urbana aumentando, a galera vendendo lotes ali, fazendo condomínios. Não sei se isso também engloba, mas eu queria o teu ponto de vista sobre também a questão meio ambiente no geral. Né? Tem algumas coisas básicas, por exemplo, das fontes. O básico é você ter informação lá de que não pode utilizar aquela água. As informações não estão. A Secretaria do Meio Ambiente não cumpre com o básico que ela deveria cumprir. Então, o secretário Ailton, ele fala muito. Ele é bom de conversa, fala bastante, mas na prática, na ação real, não faz nada. Não tá funcionando. Então, a gente quer fazer essa discussão com eles, fazer essa cobrança em cima deles, para que eles deem essa resposta. Nós temos contrato do lixo, que não foi feito até agora, e a gente precisa fazer uma discussão sobre o contrato lixo. A gente quer fazer a discussão sobre os catadores e as cooperativas, a maneira com que eles estão chegando até a chantagear algumas cooperativas, tentando se envolver diretamente no processo das cooperativas, como se as cooperativas fossem eles. As cooperativas são entidades à parte disso, são de representação. A gente quer fazer discussão sobre a questão das árvores aqui do município de Cascavel. Nós tivemos, no meu último discurso, a ação na legislatura passada foi fazer um requerimento de informação sobre as árvores de Cascavel. Tem uma denúncia lá de que a Secretaria de Meio Ambiente pegou e ela cancelou algumas solicitações de corte de árvore ao léu, assim, as pessoas estão lá guardando 1 ano, 2 anos e tal. Ao invés de ela ir lá atender essas pessoas, ela foi lá e apenas tirou esses daí para colocar a fila dentro da normalidade. A gente teve isso como denúncia e eu quero entender se isso é verdade ou não é verdade e tal. Então eu vou ir atrás da gente buscar, eu fiz o requerimento, foi o meu último requerimento de informação da legislatura passada, e nesse eu vou ir atrás para a gente resolver. Mas nós precisamos discutir um plano de arborização da cidade, a gente precisa discutir que para a pessoa fazer a poda de árvore na sua casa, você não precisa ser amigo de alguém que trabalhe dentro da secretaria para ter isso. Tem que ter um protocolo, tem um segmento, a pessoa precisa ser atendida. Então nós vamos nos aprofundar nesse debate dentro da secretaria. Edson, você falou dos catadores, as pessoas que trabalham em cooperativas, foi um grande grupo que também esteve ao seu lado. Sim. Você falou também agora dos motoboys, que eu não estava sabendo. Qual que foi a principal demanda que esse grupo passou para ti agora? Olha, os motoboys, a gente faz uma discussão com eles sobre a questão de um ponto motoboy. Seria um espaço onde eles consigam fazer a troca de roupa, eles consigam ir lá esquentar a marmita, que eles consigam comer. Hoje tem motoboy que troca de roupa debaixo de árvore, sabe? É muito desrespeitoso para uma categoria que ajuda muito a nossa cidade no desenvolvimento. A gente tem a legislação municipal que coloca algumas responsabilidades em cima dos motoboys, os profissionais e tal, que não necessariamente são deles. A nossa legislação é mais pesada que a legislação federal. Então a gente precisa rediscutir isso. Na minha opinião, inclusive, talvez até acabar com a legislação municipal e deixar apenas a legislação federal, que eu acho que contempla todo mundo.
Então, a gente vai pegar esse segmento como representação para a gente ajudar. Das cooperativas, a gente sempre teve uma luta por salário, para que eles tivessem uma renda melhor. É um público que sofre muito, é um público que tem pouco ganho mesmo, ganho real. E a gente conseguiu aprovar uma lei, o Paranhos sancionou ela muito tempo depois só, mas a gente conseguiu fazer e ter uma divisão de valores para essas cooperativas, que deveria ser dado para elas e que a Secretaria não está cumprindo, no meu entendimento. Então, a gente está fazendo esse levantamento direitinho, quais são os itens, o que está sendo posto, porque esse é um debate que nós vamos ter junto com o Ministério Público. Vamos falar sobre educação também, porque ano passado chegaram a ter 2 paralisações da educação pública. Eu não lembro muito bem, mas eu creio que foram 2. Os servidores da educação municipal pararam. Claro, reivindicando melhores condições de trabalho. Tinham muitos pedagogos que trabalhavam a mais, não tinha superlotação de crianças nas escolas. A sua visão para esse novo ciclo agora, né? Acredita que o Legislativo pode fazer e também esse novo mandato do Renato pode fazer para melhorar a educação municipal de Cascavel? Os professores têm uma reivindicação muito justa por salário, pelo pagamento do piso dos professores, né? E eu acho que esse debate, me parece que o Renato está aberto para fazer essa conversa sobre isso, para dialogar sobre a questão do piso dos professores, melhores condições. A infraestrutura dentro das escolas, na maioria das escolas, é uma boa infraestrutura, não é infraestrutura ruim. A gente precisa trabalhar o ser humano. Educação, a base é as pessoas, é o ser humano, tanto quem recebe o conhecimento quanto quem transmite o conhecimento, né? Então a gente precisa discutir sobre as questões de carreira dos professores, dos profissionais, dos auxiliares, enfim, de todos que estão envolvidos nesse processo de educação. E isso a gente vai fazer também. É algo que a gente ficou devendo, inclusive, no mandato passado. Eu fiquei devendo no mandato passado uma atuação mais direta com assistência social do município de Cascavel e uma atuação mais direta na educação do município de Cascavel também. Isso a gente vai fazer nesse mandato. Eu lembro muito bem isso também, você falou dos salários, né? O governo federal falava que havia passado repasse para o município e o município falava que não tinha repasse nenhum e aí ficava naquele pé de guerra, né? E foi uma semana assim, né? E foi comprovado que o governo federal repassou. Tinha repassado o valor. Inclusive na saúde também foi a mesma coisa, né? Chegou a ter ali por 3, 4 meses um valor que era destinado ao repasse dos técnicos de enfermagem, do pessoal da enfermagem e tal, e que o município não tinha repassado. E isso por completa incompetência da Secretaria de Saúde à época. Falou sobre assistência social, Edson. Vai ter um cara que era secretário também, o Hudson, né? Uhum. Junto para vocês trabalharem essa questão. Você tem levantado algumas ideias sobre esse tópico? Quais seriam? A gente quer fazer a discussão dentro da Secretaria de Assistência Social sobre algumas gratificações que eles têm direito. Então, a gente precisa discutir isso, debater um plano de carreira para os servidores da Secretaria de Assistência Social, que é importante. Tanto a Secretaria de Assistência Social quanto a Secretaria de Saúde são ações diferenciadas. Então, a gente precisa pensar a carreira dessas pessoas também de uma forma diferente. Então, a nossa ideia é fazer esse debate, fazer essa discussão sobre a carreira dos servidores e a gente quer discutir os programas, os recursos que vão direto para esses programas. Então, a gente precisa discutir os CRAS, como está a situação dos CRAS e a parte estrutural dos CRAS para atendimento direto na população. O CRAS ele tem que atender as pessoas nas casas também. A gente precisa construir esse caminho, tem que ver se consegue garantir isso. A gente tem uma aparência de uma cidade rica, mas a gente esconde muito a nossa pobreza e a gente tem muita pobreza. Então nós precisamos discutir moradia, que no debate quem fez moradia aqui em Cascavel um pouco mais popular foi a iniciativa privada, não foi o poder público. Então nós precisamos que o poder público faça isso. Mas o governo do Renato já tem demonstrado boa vontade e interesse nisso. Então já devem sair agora em parceria com os movimentos sociais em torno de 200 casas, 216 casas, que já é um bom sinal.
Então, nós queremos debater na assistência as pessoas que trabalham na assistência e também quem precisa desse atendimento da assistência social do município de Cascavel. Não é tirar essa aparência de cidade rica, mas é a gente enfrentar os problemas que a cidade também tem. Senão, daqui a pouco, eles vão ficar insustentáveis. Basta você olhar o tanto de pessoas que aumentou nas ruas de Cascavel, né? E tem isso, e também dá uma deixa pra gente pensar que tem muitas pessoas que estão indo embora de Cascavel, porque também o custo de vida aqui tá ficando alto. É difícil fazer uma casa aqui, é difícil você construir algo aqui, porque tá cada dia mais alto o custo de vida. Enfim, é bem interessante isso, a realmente. Nossa sustentação hoje, se você for pegar o mercado de trabalho, a gente tem uma dependência já de estrangeiros grande, né? Do pessoal que é imigrante e tal. A gente tem já uma dependência grande deles também. Então, nós temos que pensar políticas para essas pessoas também, para que eles possam estar aqui na cidade, possam se desenvolver aqui na cidade, possam constituir a família deles aqui também. Então, eu acho que é pensar o outro lado da cidade de Cascavel. Fala, às vezes, muito de desenvolvimento econômico, desenvolvimento de outras coisas, mas nós precisamos de um desenvolvimento social, desenvolvimento humano. A gente precisa ser uma cidade com uma cultura menos elitizada. São ações que nós precisamos debater na nossa cidade. Edson, eu separei os dois assuntos mais quentes aí da semana para a gente encerrar, que seriam o transporte público e a segurança. Bom, primeiro, pelo transporte, a gente viu que o município está dando agora transporte gratuito aos domingos, né? Em Curitiba tem transporte gratuito para pessoas que estão desempregadas e precisam se deslocar até certo ponto para buscar emprego. Você acha que seria possível, sem aumentar o preço da passagem, instalar isso aqui em Cascavel? Acho que seria. Cascavel já paga um subsídio considerável no transporte coletivo. Já tem um dinheiro que já é investido do município de Cascavel. Você pode pegar os ônibus elétricos mesmo. Foi o município que comprou e passou para as empresas. Então, tem condições de a gente discutir um subsídio nesse formato e que não vai colocar o sistema de transporte em colapso por causa disso. Então, acho que tem como a gente debater sobre isso e acho que é uma boa discussão. Dá para ir para frente. Vou seguir sua orientação e vou puxar esse debate, porque eu acho que é importante. E sobre segurança também, a gente viu aí que Cascavel começa sempre o início do ano é com muito sangue, né? Infelizmente. E aí agora a gente tem a questão dos apenados. Morreram 2 apenados. Estava trabalhando, inclusive. Junto com a guarda municipal, dá para ser feito algo que dê segurança até certo ponto para essas pessoas trabalhar, porque assim, eles estão trabalhando. Então, assim, logicamente é uma maneira com que eles querem seguir a vida deles esquecendo o passado. Então ali, parece que, né? Mas que garante que eles vão conseguir trabalhar e que garante também que uma pessoa que está ali perto, próximo, ali eles estão trabalhando, alguém, né, seja atingido por alguma coisa, por algum tiro, alguma facada, porque ontem, foi segunda-feira, a gente viu imagens de câmeras, pessoas correndo, desesperadas ali perto da prefeitura. Né? Tem alguma forma com que a Guarda Municipal possa atuar para dar mais segurança? Olha, eu vou te falar, eu acho que a Guarda Municipal ela precisa ser melhor instrumentalizada. Hoje ela não tem nem equipamentos para ter condições de garantir talvez uma segurança nesse formato. A gente precisa equipar melhor a Guarda Municipal. Mas nós precisamos discutir esse programa com mais profundidade. O que é discutir com profundidade? Primeiro, não considerar que o programa é somente esses problemas, porque funcionou todo esse tempo sem dar esses problemas, sem ter essa dificuldade. Então, você precisa corrigir, mas é uma parte deles, não você jogar o programa fora. Porque o programa ele ajuda em 2 aspectos. Ele discute a ressocialização real, é você pegar essas pessoas que já te fizeram alguma coisa ou individualmente ou para a sociedade e tal, e que estão cumprindo a sua pena, e você abrir um caminho para trazer essas pessoas de novo para a sociedade, que é algo que é importante, porque senão o cara vai ficar só nisso o restante da vida, mas ele também auxilia o próprio poder público. Hoje, se tirar os apenados da Prefeitura de Cascavel no atendimento, você para boa parte dos serviços da Prefeitura de Cascavel, porque você não, os concursos, pessoas contratadas e tal, não tem. Tem serviços, inclusive, que são tocados apenas pelos apenados.
apenados. E não é apenas a Prefeitura de Cascavel. Você pegar vários outros órgãos públicos, essa é a dificuldade. Quando eu fui diretor do HU, eu implantei esse sistema lá e desde o início a gente acompanhou a implantação dentro do HU. E sempre ajudou muito. Foi um programa que ajudou muito. E ajudou a gente, assim como ajudou essas pessoas. Eu tenho lá inúmeros exemplos de pessoas que trabalharam, iniciaram no HU como trabalho apenado e que hoje estão desenvolvendo suas empresas, estão trabalhando em outras coisas, conseguiram ver um outro lado da vida que era possível eles também seguirem a vida de um outro jeito. Então, acho que nós não podemos jogar esse programa como se ele fosse o problema. A gente precisa repensar algumas ações para garantir a segurança dele. Não sei se a Guarda Municipal dá conta disso, porque hoje a gente não tem guarda o suficiente para tocar as ações normais e muito menos a gente tem equipamentos na Guarda que consigam garantir isso. Tá certo. Edson Souza, quero agradecer a sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Dizer que é sempre bom te receber aqui. Segunda vez que você vem aqui já no ano. Sim. Sempre disposto a estar aqui no nosso estúdio, conversar sobre Cascavel. Todo dia, eu venho todo dia. Debater sobre Cascavel é importante. O corintiano, Edson, eu quero quebrar um protocolo, pedir. O que você acha do Corinthians para esse ano? Será que vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Nós vamos moer. O final do ano já foi bom pra caramba, né? O time deu uma crescida enorme. Mas eu acho que assim, eu acho que o Pogba vem de verdade. Eu também tô achando. Eu tô botando acho que fé. Tá meio em silêncio. Esse silêncio é algo que vai ser impactante. Acho que vai demorar ali um mês, 45 dias, 2 meses, talvez, para ele se adaptar, voltar de novo a ter. Mas se ele jogar a metade do que ele jogava, velho, já vai ser tranquilamente um dos melhores do Brasil. Então, vai ser algo muito marcante pra gente, cara. Você pega Pogba, você pega o time já formado ali, o Memphis ali na frente, o Yuri Alberto que virou o matador. Entendeu? De criticado e idolatrado. Né? E mantendo o Bidon, mantendo o time ali bem, cara. Se o Hugo não der umas frangadinhas ali, às vezes até pode. Um ou outro ele até pode. Tem crédito. Tem crédito e tal. Eu acho que o Timão vem para arrebentar e vamos ganhar tudo. Vamos ganhar tudo. Edson, obrigado mais uma vez. Sempre bom te ter aqui, cara. Obrigado, cara. E de novo, volto a dizer, foi um prazer grande estar aqui, mas um prazer maior ainda por ser você. Obrigado. Para você que assistiu Gazeta Entrevista com Edson Souza, vereador do MDB, quero pedir para você, deixe seu like, comente, compartilhe e deixe seu feedback. É sempre bom o seu feedback para a gente entender como é que podemos evoluir e também crescer dentro do YouTube, tá certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.